O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho deste quinto domingo da Quaresma, ele começa com o desejo de alguns gregos em ver Jesus. Jesus, ele está no interior do templo de Jerusalém. Onde Jesus está, nenhum pagão poderia entrar. Inclusive, se ele entrasse, ele poderia ser morto. Os gregos, os pagãos que eram gregos, eram excluídos do culto do povo de Deus. Pois bem, eles querem ver Jesus. Eles não podem entrar. Então, fazem um pedido: que Jesus venha até eles. Gostaríamos de ver Jesus. Mas notem algo importante. Ver Jesus no Evangelho de João significa mais do que ver. Significa crer nele, receber dele a vida divina, a vida eterna. É isso que eles querem. Dizer quero ver Jesus, eles estão pedindo, na verdade, a salvação, porque reconhecem em Cristo o enviado, o Messias, o ungido de Deus para a salvação do mundo. E como Jesus responde a esse pedido? E aqui, eu não sei se vocês notaram, mas parece que a resposta de Cristo não tem nada a ver com a pergunta. Eles estão pedindo algo e Jesus responde de uma maneira que parece que não corresponde. Ele responde de um modo misterioso, de um modo que nos faz pensar. Jesus diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Bom, eles pedem para ver Jesus, Jesus responde dessa maneira. Essas palavras parecem não responder à questão, mas na verdade, essas palavras nos levam mais longe, mais profundo daquilo que
esses pagãos estavam pedindo. Jesus revela que Ele é a semente escondida, pronta para morrer, a fim de dar muito fruto. É como se Ele quisesse dizer assim: se vocês querem me conhecer, se vocês querem me compreender, se vocês querem saber quem eu sou, se vocês querem receber em si a vida divina, a vida eterna, olhai para o grão de trigo que morre na terra, ou seja, olhai para a cruz. Queres receber a vida eterna? Olhe para a cruz. O desejo desses pagãos, irmãos e irmãs, é o desejo do nosso coração também. Nós também queremos ver Jesus. Nós também queremos receber dele a vida eterna. Pois bem, olhemos para Cristo. Para que os pagãos conheçam a Cristo, ele será glorificado pela cruz e pela ressurreição. Essa missão de Cristo não foi uma missão fácil. Entregar-se na cruz lhe custou. E isso está expresso no Evangelho de hoje, quando Jesus diz: sinto-me angustiado pelo que vai acontecer, pelo que vem pela frente. A segunda leitura, aliás, ela também nos coloca dentro desse mistério, da angústia de Cristo em ter que enfrentar a cruz. O que disse a segunda leitura? Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Vejam essas expressões que aqui aparecem. Primeiro, preces e súplicas. Essas palavras, elas estão no plural. Estar no plural indica insistência. Ou seja, Jesus está insistentemente pedindo ao Pai que o ajude a enfrentar o caminho que está pela frente. A outra expressão que aparece aqui, com grande clamor e lágrimas, expressam a potência da oração de Cristo. Porque a oração do judeu, ela era classificada em 3 graus. O primeiro grau da oração era a prece, em silêncio. O segundo, os gritos. E o terceiro grau, para exprimir que a alma estava realmente necessitada de Deus, eram as lágrimas. Então, Jesus faz um grande clamor e lágrimas. Ou seja, de fato, Jesus está suplicando ao Pai, porque se trata de uma missão que lhe exige a morte. Exige-lhe a vida. A entrega de Cristo lhe custou. E ele se pergunta no Evangelho: o que eu vou dizer? A minha alma está angustiada, mas o que posso dizer? Pai, livra-me desta hora? Livra-me da cruz? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Foi para esta hora que o Pai me enviou. E dessa maneira, Cristo se tornou para nós causa de salvação. Para judeus, pagãos, para todo o povo. Em Cristo vai se cumprir a promessa feita pelo profeta Jeremias na primeira leitura. O que disse o profeta Jeremias, irmãos e irmãs? Eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel uma nova aliança. Imprimirei a minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Esta é a única vez que aparece no Antigo Testamento esse termo, nova aliança. A nova aliança que Cristo vai realizar com o seu povo se dá no altar da cruz. E a novidade desta aliança reside no modo como Cristo a realizará, pelo seu sangue derramado, mas também imprimindo no coração do homem a sua lei.
Essa expressão me chamou a atenção. O Senhor vai imprimir a lei no nosso coração. O que é uma impressão? Eu estou com um papel impresso na mão, né? Se eu quiser apagar essa impressão, não será possível. Eu posso usar toda a técnica que for, eu não vou conseguir tirar essas letras desse papel. Eu vou rasgar esse papel, eu vou acabar com esse papel e essas letras estarão aqui, porque foram impressas. Vejam, esta é a natureza da aliança que Cristo faz conosco na cruz. Ele imprime no nosso coração a sua lei, a sua vontade, de tal maneira que nos torna capazes de cumprir o nosso chamado, de corresponder ao nosso chamado, de corresponder à nossa vocação à eternidade. Que chamado é esse, irmãos e irmãs? Que chamado é esse? Jesus disse no Evangelho: quem se apega à sua vida vai perdê-la. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Esse é o nosso chamado, a vida eterna. Mas para que eu tome posse dessa vida, eu preciso renunciar esta. Eu preciso morrer para esta vida. E isso será possível à medida em que eu for alvo da redenção de Cristo operada na cruz. Portanto, essa liturgia, ela está nos chamando para quê? Para olhar para Cristo crucificado. Nós estamos nas vésperas da paixão. Domingo que vem é domingo de Ramos. É o domingo da paixão. Vamos ouvir o Evangelho da Paixão no próximo domingo. Então, Cristo está nos preparando nessa última semana para que os nossos olhos estejam já fixos na cruz. Olhemos para a cruz. Qual é o poder da cruz, irmãos e irmãs? São Leão Magno diz assim: ó admirável poder da cruz. Nela se encontra o tribunal do Senhor, o julgamento do mundo. A vossa cruz é fonte de todas as bênçãos e origem de todas as graças. Essa é a cruz de nosso Senhor. Por ela, os que creem recebem na sua força, na sua fraqueza, a sua força. Por ela, na sua humilhação, nós recebemos a glória. Por ela, na morte, nós recebemos a vida. Olhemos mais para o crucificado. Façamos mais momentos de oração com o crucifixo. Coloquemos o crucifixo na nossa sala, se você não tem, providencia. Coloque o crucifixo no seu quarto, no seu local de trabalho. Leve-o consigo. A cruz é a fonte de todas as bênçãos e de todas as graças. Ao longo dessa semana, nos aproximemos desse mistério, para que, olhando para ele, nós aprendamos que precisamos morrer para esse mundo, para possuir a vida eterna. Que Deus nos dê essa graça, irmãos e irmãs. Quem faz pouca conta desta vida é que herdará o reino dos céus.